Bom dia a todos e todas. Meu nome é Daniel Cerqueira, eu sou presidente do Instituto Jones dos Santos Neves e, nesse momento tão especial, essa aula especial aqui da Academia de Gestão Municipal, eu vou ser o mediador aqui dessa mesa e que vamos falar um pouco aqui sobre o que o governo do Estado do Espírito Santo, liderado aqui pelo nosso governador Renato Casagrande e sua equipe, tem feito, e o que pensa em fazer, e questões e desafios, linkando aquelas questões que já vínhamos tratando no curso, que versavam sobre administração pública, sobre planejamento público, como vencer desafios, né? Então, eu queria, em primeiro lugar, saudar a todos aqui, primeiro, claro, ao nosso governador, Renato Casagrande, é um enorme prazer tê-lo aqui na nossa Academia de Gestão Municipal, ao secretário Álvaro do Bó, secretário Davi Carvalho, presidente da Munis e prefeito de Cachoeiro, Vitor Coelho. É um enorme prazer estar com todos vocês aqui, dizer que é uma felicidade, porque quando o governo do Estado teve essa ideia de fazer a Academia de Gestão Municipal, a gente pensou inicialmente inspirado pelo reconhecimento das Nações Unidas acerca da importância da qualidade da gestão municipal para o desenvolvimento econômico e social. Pensando nisso, nós, no governo, nos articulamos, os vários órgãos, o Tribunal de Contas, em parceria com a Munis, com o BANDES, para tentar contribuir com esse aprimoramento da gestão na ponta, contribuir com o nosso ativo mais importante, que é exatamente o conhecimento, né? Então, nós reunimos pessoas de vários órgãos, estamos fazendo esse curso, e eu queria, então, dar uma saudação muito especial a todos os prefeitos, os secretários, os gestores municipais do Estado do Espírito Santo, que abraçaram com entusiasmo essa ideia desse projeto, de modo que nós tivemos, muito além do que esperávamos de inscrições, tivemos 1.079 inscrições de equipes, incluindo prefeitos, secretários e gestores de 73 municípios capixabas, né? E a gente tem acompanhado aí que nessas 8 aulas que já aconteceram, houve uma média de 1.000 visualizações por aula, ou seja, de fato, as equipes abraçaram, os prefeitos abraçaram essa ideia e estão realmente assistindo, né? Então, é um prazer enorme dizer que tudo isso que a gente veio vendo, né, que a gente veio vendo, fazendo no curso aqui, a gente também está sendo feito em termos da gestão governamental. Então, acho que esse congraçamento aqui hoje, entre o governo do Estado e municípios, é mais uma ideia de mostrar o seguinte: não é casa de ferreiro, espeto de pau, né? Afinal de contas, eu que morava recentemente no Rio de Janeiro, e cada vez eu fico mais perplexo, no bom sentido, com o que acontece aqui, porque cada vez o Espírito Santo surpreende mais, né? Sempre naquela lista dos primeiros é o Espírito Santo, nota A em contas públicas, em gestão fiscal, primeiro Estado brasileiro que criou o Fundo Soberano, maior nota do IDEB no ensino médio entre os estados, menor taxa de mortalidade infantil, segunda maior esperança de vida ao nascer, primeiro lugar entre os estados com menor tempo para abrir empresas, primeiro lugar no ranking de transparência da Controladoria Geral da União, primeiro lugar em transparência internacional em compras emergenciais da pandemia, e se eu fosse continuar a lista aqui não acabava, mas como temos pessoas muito importantes para dar o depoimento aqui, eu vou ficando por aqui e dizer o seguinte, que a minha compreensão de tudo que está acontecendo aqui é resultado de um trabalho conjunto, um trabalho democrático, um trabalho com participação democrática, interfederativa, baseado em princípios, né? É o princípio da transparência, da responsabilidade fiscal, da efetividade baseada em evidências e, sobretudo, na justiça e na inclusão social, que eu acho que é a marca do governo do Estado e que também é a marca de várias gestões municipais que a gente acompanha aqui no Espírito Santo. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra ao Vitor Coelho, presidente da Munis e prefeito de Cachoeiro. Por favor, Vitor, seja muito bem-vindo.
Daniel, quero agradecer mais uma vez o convite de participar desse projeto muito, muito bacana, muito legal. Parabenizar você. Projeto, né? Cumprimentar. Vocês estão me ouvindo, gente? O governador melhorou? Agora tem que colocar o microfone perto de você, Vitor. Não estão ouvindo bem, tá não. Joia, governador. Tá joia. Vou falar assim que fica um pouco melhor, então. Cumprimentar os nossos amigos secretários, Davi Diniz e Marcos Del Maestro, né, da Casa Civil, Thiago Hoffmann, da Secretaria de Desenvolvimento, né, Álvaro Duboc, do Planejamento, e o nosso governador Renato Casagrande, que tem liderado, né, o Estado do Espírito Santo de forma tão eficiente, e Daniel falou alguns itens ali que comprovam que o Espírito Santo está no caminho certo, e nesse momento de desafio, nós projeto de gestão é muito importante para os municípios, e aí a gente fica feliz, Daniel, de ver a participação dos municípios nesse projeto, né, de forma massiva. Tenho certeza que quanto mais a gente qualificar os nossos gestores, né, as gestões vão ser mais eficientes para a população. Então, a pauta de hoje, o tema de hoje é de suma importância, né, se preocupar com o desenvolvimento econômico. Mas está com muito problema no áudio do prefeito aí. Vitor, está com muito problema no seu áudio. Problema, Thiago? Vitor, tá com problema. Podia tirar o fone de ouvido, Vitor. Você não tem como fazer sem o fone de ouvido, não? Sem diretamente aí? Melhor agora, gente? Muito melhor. Desculpa, vou tirar o fone aqui então, gente. Mas concluindo minha fala, para já deixar os nossos secretários e o governador falar também, eu creio que é isso, né? Nós estamos, né, cada vez mais envolvidos nessa questão do pós-pandemia, sabemos que os desafios serão enormes, principalmente na área econômica, e o governo do Estado tem feito o seu papel, tem feito, né, a sua parte de buscar saídas e soluções, e nós, prefeitos, estamos, né, de mãos dadas, em conjunto com o governo do Estado, para que a gente possa, cada vez mais rápido, sair desse quadro que nós estamos de estagnação e colocar o Estado do Espírito Santo, como sempre foi, né, ao longo desses anos, uma vitrine para o Brasil e exemplo para o Brasil. Então, desejo sucesso a todos, que nós possamos cada vez mais estar juntos e unidos com esse propósito de elevar cada vez mais o nome do Espírito Santo e, consequentemente, cada município do nosso Estado. Um bom dia a todos e um bom seminário. Obrigado, Vitor. Queria chamar o secretário Davi para dar umas palavrinhas aqui. Bom dia a todos. Prazer enorme estar aqui mais uma vez na Academia de Gestão Municipal, né, hoje com a presença do nosso governador, Renato Casagrande, que tem liderado o Estado nesse momento de dificuldade, né, um momento de grave crise, mas onde o Estado tem conseguido se destacar em diversas frentes, em diversos fatores, né? Cumprimentar aqui meus amigos secretários, Álvaro Duboc, nosso secretário de Planejamento, Thiago Hoffmann, nosso secretário de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia, Daniel Cerqueira, nosso presidente do Instituto, e um cumprimento também especial ao Vitor Coelho, né, nosso presidente da Amunis e prefeito de Cachoeiro. É a primeira oportunidade que eu estou publicamente com você, Vitor, então gostaria de desejar sucesso à frente da Amunis, esse órgão importante que lidera todos os municípios capixabas, e mais uma vez colocar a Casa Civil à sua disposição e à disposição de todos os prefeitos do Estado do Espírito Santo. Daniel, esse é um projeto extremamente importante, onde que a gente consegue transferir e transformar a sociedade pelo conhecimento. Em 2019, nós visitamos as 10 micro-regiões do Instituto Jones, junto com a Casa Civil, e aqui um abraço especial também a Neuci, né, nossa diretora-presidente da ESESP. Visitamos as 10 micro-regiões no intuito de divulgar os cursos oferecidos pela ESESP. Naquele primeiro momento, a nossa expectativa era que os municípios procurassem o governo do Estado para fazer esses cursos, esse aperfeiçoamento.
e entendemos, depois, ainda mais com a pandemia, que o momento era oportuno para fazer um curso à distância, mas um curso robusto, né? Um curso em que traz diversos temas, em que tem a parceria incondicional do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, na pessoa do nosso conselheiro Ceciliotti, diretor da Escola de Contas. Então, é um curso forte, robusto, e é um curso que visa melhorar as gestões municipais para que a gente possa levar melhorias à sociedade. Vou falar um pouquinho aqui do nosso trabalho na Casa Civil. Nós estamos aqui abertos a todos os prefeitos, vereadores, temos buscado o diálogo com todas as entidades. Essa é uma marca do governo Renato Casagrande, que é o diálogo, né? E esse é o nosso papel aqui na Casa Civil. Temos buscado as câmaras municipais, os prefeitos, né, as lideranças comunitárias, e aqui destaco uma relação importante para o governo, que é a relação com a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas e Ministério Público. Uma relação de independência dos poderes, mas, sobretudo, unidos no prol comum, que é melhorar a vida do capixaba, que é transformar a sociedade. E aqui deixo um agradecimento aos 30 deputados que sempre estiveram prontos e ativos para aprovar os projetos do governo do Estado. Então, esse é o nosso governo, é um governo do diálogo, e a Casa Civil está aqui para isso. Então, aproveito a oportunidade aqui para também convidar os prefeitos, vereadores, os gestores que estão nos ouvindo, que estão participando desse seminário, para estar aqui conosco na Casa Civil, promovendo o debate, trazendo as melhorias que precisam para os seus municípios e trazendo também soluções para que a gente possa trabalhar em conjunto para o desenvolvimento do nosso Estado. Então é isso, Daniel, um abraço a todos, um bom seminário a todo mundo, né? Devolvo a palavra, encerrando aqui minha participação. Obrigado, gente, bom dia. Obrigado, Davi, pelas palavras. Agora eu fala o secretário Álvaro do Bó. Por favor, Álvaro, está contigo. Bom dia, governador. Bom dia, Vitor. Cumprimentar aqui os nossos colegas, Davi, Marquinho, Thiago e Daniel. Queria parabenizar, Daniel, o Instituto Jones por essa iniciativa importante. Estamos agora concluindo o primeiro módulo, onde tivemos oportunidade de discutir com os municípios a estrutura de planejamento público, planejamento estratégico, gestão de projetos, contexto econômico, desenvolvimento regional sustentável. Daniel, eu não tenho dúvida da importância dessa iniciativa. Eu acho que nós vivemos a quadra mais desafiadora para a gestão pública, né? Vivemos aí um turbilhão de múltiplas crises, uma crise econômica que inicia ali em 2013, 2014, 2019 nós imaginávamos que estava num momento de retomada do desenvolvimento, e aí vem uma pandemia e, mais uma vez, impacta diretamente a vida das pessoas, o mercado de trabalho, impacta também os indicadores de desenvolvimento social e econômico. A violência urbana que fratura a convivência humana e alimenta o medo cotidiano, abrindo espaço para propostas de violações de direitos e de retrocessos democráticos. Vivemos uma crise de comunicação, uma comunicação alicerçada na mentira e que tira de nós, gestores públicos, a energia, o foco do dia a dia, né? Então, e agora, mais recentemente, essa crise sanitária de proporções inimagináveis. Mas existe uma crise ainda mais profunda, conforme diz o professor Manuel Castel, uma crise que tem consequências devastadoras na nossa capacidade, enquanto gestores públicos, de enfrentar essas múltiplas crises que envenenam o dia a dia da sociedade, que é a ruptura da relação entre governos e governados. Então, essa ruptura, esse sentimento de que, se é governo, sou contra, necessita do gestor público um esforço muito maior de transparência das suas ações e de alinhamento
estratégico, dentro de um planejamento, para que a gente possa, de fato, fazer as entregas que a sociedade espera. Então, é isso. Esse é o esforço que temos feito desde o dia 1º de janeiro de 2019, com modelo de governança, gestão para resultados, que é o Realiza Mais. Então, nesse sentido, nós temos feito, mesmo no meio de todas essas crises, temos feito entregas importantes para a sociedade. Se a gente olhar somente para a região metropolitana, Daniel, em 4 anos, nós vamos mudar a relação da forma como a sociedade vive na região metropolitana. Temos investimentos importantes em mobilidade urbana. Estamos agora com obras no Portal do Príncipe, uma entrada importante do município de Vitória. Iniciamos agora a obra do Trevo de Carapina. Temos a ampliação da terceira ponte, a implantação do aquaviário e várias outras iniciativas, como a S388, lá de Terra Vermelha, de Terra Vermelha até Amarelos, conjunto de investimento, saneamento básico. Nós fizemos agora um contrato do Banco Interamericano em Vila Velha, são quase mais de 400 milhões de investimento em Cariacica e saneamento, investimento em muitos municípios do interior também. Macrodrenagem, são mais de 260 milhões de macrodrenagem. Vamos resolver o problema de alagamento dos municípios de Vila Velha e Cariacica. São mais de 90 trechos que nós estamos investindo, trechos de estradas e rodovias estaduais nesse período. Investimento de mais de 90 unidades da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro, mais de 40 escolas. Então, investimento robusto, e isso só é possível com a liderança do governador Renato Casagrande e um modelo de governança para que a gente possa, mesmo enfrentando esse conjunto de crises que nós falamos aqui no início, fazer aquelas entregas que a sociedade precisa. Então, a minha fala é nesse sentido, só para a gente ter um pouco disso que eu falei, dos investimentos que nós estamos fazendo em números. Se a gente pegar, por exemplo, de 2017 para cá, 2017, o Executivo ele investiu em torno de 630 milhões. 2018, último ano da gestão passada, um pouco mais de 1 bilhão e 67 milhões. 2019, primeiro ano de gestão, início da gestão, nós conseguimos avançar 15% a mais de investimento em relação a 2018. O ano passado, nós fizemos um investimento na ordem de 1,5 bilhão, 1 bilhão e 480 milhões, para ser mais preciso. E esse ano, nós temos uma previsão de investimento de mais de 2 bilhões. Os prefeitos, os gestores municipais que nos acompanham nessa aula, eles são testemunhas de todos esses investimentos. Nós temos obras em todo o estado do Espírito Santo. Então, isso se faz com planejamento, com liderança e com governo organizado. Então, são essas minhas palavras, Daniel. Devolvo para você a palavra, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar aqui com você. Muito obrigado, Álvaro, pela sua análise, pelas suas reflexões. Eu queria dizer que, na verdade, esse projeto da Academia de Gestão Municipal é um projeto conjunto, é um time conjunto que está jogando aí, do governo do Estado, sobretudo do esforço do pessoal da Casa Civil, liderado pelo Davi. E aí eu tenho que falar aqui do Marcos Del Maestro, que tem sido um leão nesse projeto, né, para levar aos 4 cantos do Estado essa ideia, né? E também a Exército, parceira sensacional, a Merci, né? E, além disso, o apoio da Munis, do TCE, né? Da Bandes. Então, é muita gente que, na verdade, entrou nessa ideia, abraçou essa ideia para levar conhecimento, para contribuir para o desenvolvimento na ponta dos municípios. E agora, com um enorme prazer, um enorme prazer que eu tenho de chamar aqui o nosso querido governador Renato Casagrande, dizer que ele tem um compromisso, não é isso, às 10 horas, então ele vai falar aí um tempo, e depois que ele encerrar, a gente fica com o secretário Tiago Hoffmann, que vai destrinchar um pouco mais aqui a questão dos investimentos e do projeto de desenvolvimento do Estado. Então, governador, a palavra está contigo. Agradeço a sua presença, muito feliz de estar com o senhor aqui. Obrigado, presidente Daniel,
Alegria também estar aqui com você, estar aqui com o Álvaro, com o Davi, com o Tiago, com o Marcos Del Maestro, e alegria estar aqui com o Vitor Coelho, nosso presidente da Amunis, que ficou por muito tempo aí, meio travado com um problema na coluna, mas parece que agora está conseguindo sentar, tá certo? E está melhorando, muito bom. Tirou um mês de férias já, esse tempo, né? Em casa, tranquilo, o vice Guedes trabalhando muito, tá? Mas alegria poder estar com vocês, cumprimentar quem está nos acompanhando pelo YouTube. É bom que a gente possa estar aqui falando com pessoas dos municípios e tratando do projeto nosso do Estado do Espírito Santo. Nosso projeto no Estado do Espírito Santo, ele tem algumas premissas, tá certo? Que precisam ser ditas aqui, em quais pilares nós apoiamos o nosso projeto, tá certo? Nós apoiamos o nosso projeto no pilar de um Estado equilibrado na área fiscal, nós apoiamos o nosso projeto de um Estado equilibrado, de um Estado transparente, equilibrado na área fiscal, transparente, apoiamos no pilar da justiça, um Estado justo, um Estado inovador, um Estado desenvolvido regionalmente, um Estado sustentável ambientalmente, competitivo, tá? Então, são esses pilares que sustentam o projeto que nós estamos hoje implantando no Estado do Espírito Santo e que, graças ao bom Deus e a ajuda de muitos de vocês, ou de todos vocês, nós estamos alcançando resultados extraordinários, mesmo maior de difícil governança. Assim, governar o Estado do Espírito Santo numa hora como esta, ou governar qualquer outro Estado, não estou falando do Estado do Espírito Santo, não. Quem está governando agora, né, que tem empatia, que tem sensibilidade, que se preocupa com a vida das pessoas, né, sabe que este momento é um momento de muita dificuldade para governar, porque a gente enfrenta polêmicas permanentes, a gente enfrenta debates, né, políticos permanentes que já eram presentes na sociedade capixaba e vieram se tornando presentes já desde 2016, 2015, 2016, que se aprofundou no ano de 2018, com a eleição presidencial, a eleição dos governos estaduais. O debate se aprofundou, a produção de fake news se aprofundou muito, a fábrica de fake news se aprofundou muito. Então, nós já tínhamos um debate intenso, muitas vezes também esse debate ancorado em produção de fake news, e a gente tinha que enfrentar isso permanentemente. Então, nós já começamos 2019 neste ambiente tenso da política e de enfrentamento permanente de grupos da sociedade que pensam diferente e que se enfrentam sem limite, né? Sem nenhuma regra, sem nenhum limite, sem nenhum comportamento ético. O objetivo sempre é destruir e não construir. Nós temos grupos hoje políticos na sociedade brasileira que têm o objetivo da desconstrução, a desconstrução das instituições, da desconstrução dos adversários, da desconstrução de políticas que foram conquistadas nesses últimos anos e décadas. Então, a palavra desconstrução é a palavra mais usada e praticada, né, no Brasil por grupos políticos, às vezes distintos, mas que têm um posicionamento muito radicalizado de um lado ou de outro. Então, isso dificulta o ato de governar, e nós já começamos em 2019 neste ambiente, tá certo? Então, bom que a gente se situe, né, no ambiente político que a gente está vivendo, né, no Brasil, não é só no Brasil, também no mundo. A gente viu o embate que aconteceu nos Estados Unidos, a gente viu o embate que aconteceu e acontece em países da Europa, do leste europeu, né? Nós estamos vendo uma característica do autoritarismo muito presente na prática e no pensamento de muitos governantes. E o Brasil não é diferente daquilo que a gente está vendo em diversos países do mundo, e essa prática tem adesão de uma parte da sociedade. Essa prática da desconstrução, do enfrentamento e do princípio autoritário tem adesão de uma parcela significativa da sociedade mundial, e uma parcela significativa da sociedade brasileira, e uma parcela significativa da sociedade capixaba. Por isso que
esse terreno pantanoso, é nesse terreno pantanoso que nós estamos governando. Então, assim, todo cuidado é pouco, a gente tem que ter muita paciência para enfrentar os impacientes, muita tolerância para enfrentar os intolerantes e muito resultado, para alimentar os exigentes. Então, governar a pandemia veio com essa característica, nesse mix, nesse tempero que a gente estava vivendo. Então, a pandemia chegou, também todos os temas da pandemia foram politizados. Você vai tomar decisões de restrição do comércio, restrição da atividade econômica, da atividade social, isso é politizado. Se você vai usar máscara, não é politizado. Construir o hospital de campanha, não é politizado. Se você vai tomar vacina, não é politizado. Se você vai fazer qualquer coisa da pandemia, é politizado. Se você recebeu recurso, não recebeu, quanto você recebeu, tudo isso foi politizado na pandemia. São orientações distintas, o governo federal dá orientação, governadores outra orientação. Então, assim, então a gente começou a pandemia no início do ano passado, fazer a gestão da pandemia nesse ambiente que exigiu de nós, no governo estadual, mas também nos governos municipais, muito equilíbrio, para a gente poder tocar a vida para frente, continuar vivo como gestores, para poder prestar o serviço para a sociedade, colocando como prioridade salvar vidas no nosso Estado e, ao mesmo tempo, debatendo com os setores econômicos e sociais como eles poderiam sobreviver, conviver neste ambiente de dificuldade e de restrições necessárias, muitas vezes, tá certo? E nós fizemos aqui no Estado, nós tomamos medidas importantes na área econômica, que depois o Tiago vai falar um pouco mais profundidade, mas nós criamos, por exemplo, o maior fundo de proteção ao emprego do país. O maior fundo de proteção ao emprego do país é capixaba, não é paulista, não é mineiro, não é carioca, não é baiano, não é pernambucano, não é gaúcho, é capixaba. 250 milhões de reais do nosso tesouro estadual, aportado no Bandes, para a gente financiar com juros subsidiados, taxa Selic, o empreendedor que sofreu da pandemia. Construímos um fundo de aval de 100 milhões de reais. Vou mandar agora, esse fundo de aval permite que a gente também possa ter linhas de financiamento no Bandes e no Banestes, com juros subsidiados. Nós também vamos mandar agora o refis para a Assembleia Legislativa, para a gente reduzir multas dos devedores junto ao Tesouro Estadual, medidas diversas, tá certo? Eu não vou ficar entrando nelas aqui na área econômica, depois eu acho que o Tiago pode detalhar essas medidas com mais clareza. Nós tomamos decisões importantes na área social, o ES Solidário é um exemplo disso, o cartão para 87 mil famílias, R$600 para essas 87 mil famílias, a distribuição de cesta básica. Ontem eu estava lá em Construção da Barra, aproveitei minha ida lá e fizemos distribuição de cesta básica para as entidades ligadas aos quilombolas. E assim por diante, todos os municípios do estado estão recebendo complementação alimentar do nosso programa Espírito Santo Solidário e diversas outras medidas nessa área. Na área da saúde, vocês acompanharam permanentemente, não preciso eu também ficar aqui repetindo que nós tínhamos antes da pandemia, antes da pandemia nós tínhamos menos de 400 leitos de UTI para todas as enfermidades. Antes da pandemia, nós tínhamos menos de 400 leitos de UTI para todas as enfermidades. Hoje nós temos 1.083 leitos de UTI só para Covid. Lógico que parte desses leitos não são leitos permanentes do Estado, porque são contratados do setor privado. Mas nós temos só para Covid hoje 1.083 leitos de UTI. Nenhum capixaba ficou sem atendimento. Nenhum capixaba teve aquela sensação de falta de dignidade, porque seu familiar não foi atendido. E nós salvamos muitas vidas com isso, muitas mesmo, tá certo? Então, tomamos medidas, acho que o legado que não vai deixar de pós-pandemia na área hospitalar é grande. Só o Vitor daqui, que é prefeito de Cachoeiro, lá nós colocamos o Aquidabam para funcionar, que é o hospital famoso, Elefante Branco, lá de Cachoeiro do Mirim, que não tinha nenhuma utilidade. A prefeitura nos ajudou nesse trabalho, quero agradecer muito ao Vitor. Abrimos leito em Calçado, em Guaçuí, em Castelo, abrimos leito em Vila Nova do Imigrante, abrimos leitos em Itapemirim. Então, nós avançamos muito. Estou falando do Sul, porque o Vitor daqui, presidente da Mundo, é prefeito de Cachoeiro do Mirim, mas ontem eu estive em Construção da Barra, como eu falei,
e abrimos diversos leitos em São Mateus, em Linhares, em Nova Venécia, no Embarque de São Francisco, em Colatina, tá certo? Leitos importantes para atendimento à Covid, que também daqui a pouco vai atender a outras enfermidades. Nós já revertemos mais de 100 leitos, né, que era Covid para outras enfermidades, então a gente vai revertendo paulatinamente esses leitos à medida que a pandemia permitir que a gente faça isso. Então, isso foi importante, a gestão que nós estabelecemos na pandemia. Mas eu não vou falar até às 10 horas, naturalmente, mas quero passar aqui por alguns desses pilares nossos da gestão do Estado, aquilo que sustenta o nosso projeto e orienta o nosso esforço aqui no dia a dia, o que a gente está fazendo junto com vocês nesse momento. Quando a gente fala um Estado equilibrado na área fiscal, é porque desde 2012 o Estado é nota A na gestão fiscal, tá certo? Então, é bom isso, porque sempre sobra dinheiro para a gente fazer investimento. Nós podemos chegar a 90%, no máximo até 90% de despesa de custeio e de pessoal. Sempre tem que ter 10% de investimento para a gente poder fazer, 10% da receita para a gente poder fazer investimento. Então, nota máxima na gestão fiscal. Além disso, nós também constituímos um fundo soberano, né, que é um fundo que só o Espírito Santo tem, nenhum outro estado tem. Então, nós reservamos parte da nossa receita de royalties do dia a dia, mês a mês, royalties mês a mês, participação especial a cada 3 meses, para a gente constituir um fundo. Nós temos um fundo de 508 milhões de reais. O Tiago está aí coordenando isso para nós, junto com o Bandes. Já lançamos o edital da seleção de uma gestora de FIP, de Fundo de Investimento e Participação, para que a gente possa já aplicar 250 milhões de reais desse fundo. E uma parte desse recurso fica numa poupança intergeracional, vai ficar aí para que os próximos gestores do futuro vejam o que fazer. Então, nós estamos, um dinheiro que a gente poderia usar agora, eu poderia ter hoje mais 508 milhões de reais. Até no ano que vem, eu poderia ter 1 bilhão de reais a mais para eu poder usar em qualquer programa que eu quisesse, tá certo? Mas a decisão que eu tomei foi não usar esse dinheiro no meu governo. Espero que o próximo governante também não use, né? A Assembleia Legislativa aprovou essa mensagem, agradeço a Assembleia Legislativa, para a gente poder ir atraindo empreendimentos, investidores e negócios para gerar emprego. Nós queremos dar dignidade ao povo capixaba. E aí, dignidade tem tudo a ver com oportunidade, seja de emprego ou seja de renda. O emprego formal diminui, mas a renda tem que existir. Então, as pessoas têm que ter capacidade de ofertar um serviço para ter uma renda. Então, essas são medidas que garantem que a gente assim, tenha efetivamente o controle das contas públicas. É lógico que o dia a dia nosso, o Álvaro faz isso muito bem. O Álvaro é muito amado, inclusive, dentro do governo, porque ele faz isso com muita competência. Então, o pessoal nosso gosta muito do Álvaro. Se for eu hoje escolher o melhor secretário, tenho certeza que a minha equipe vai escolher o Álvaro, tá certo? Porque ele é muito amado, porque ele corta muito os orçamentos da secretaria. Eu sempre coloco a culpa nele, naturalmente, né? Mas esse controle da gestão no dia a dia, isso é fundamental para a gente poder ter segurança na aplicação do recurso. E queremos estar transparente. Vocês viram que nós passamos a pandemia, agora mesmo assim, a CGU colocou aí dúvidas de diversos estados, municípios, e o Estado do Espírito Santo não tem nenhuma dúvida sobre a gestão dos recursos da pandemia. Nós conquistamos o estado mais transparente de gestão de recursos da pandemia, o estado mais transparente de recurso geral, tá certo? Então, o Estado se preocupa. Agora, para isso acontecer, você tem que envolver todas as secretarias, todos os órgãos, não é só a Secretaria de Transparência, a SECONT, de Controle de Transparência. Se for só a preocupação da SECONT, a SECONT vai ser transparente só dela, tá certo? Porque se não tiver envolvimento do governo, orientação do governo para que isso aconteça, as secretarias não disponibilizam os dados. Então, é a orientação de governo. A SECONT nos pede e nós damos orientação de governo, por isso que a gente tem hoje o primeiro lugar em transparência no Brasil. Isso é garantia de uso adequado dos recursos, tá certo? Não estou dizendo que não tenha qualquer problema no governo, tá certo? Mau uso do dinheiro por alguma razão, né? Por políticas ineficientes, mas nós estamos cercando de todos os lados para que a gente possa ter eficácia na aplicação dos recursos, tá? E queremos um Estado justo, gente. Não adianta nada a gente ter um Estado
equilibrado na área fiscal, um Estado equilibrado em transparência, se não tivermos um Estado justo. O Estado existe para fazer justiça, né? O Estado existe para fazer justiça. Se não for fazer justiça, nós não precisaríamos do Estado. Então, assim, os investimentos em políticas, né, de segurança pública, de saúde, de assistência social, são políticas claras. Daqui a pouquinho eu falo de educação, porque educação tem a ver com inovação. Nós temos um Estado inovador, mas, assim, eu de novo vou me referir à minha agenda de ontem. Ontem nós estivemos lá em Conceição da Barra, iniciando os procedimentos de consultas, exames e cirurgias oftalmológicas para os 14 municípios do extremo norte do estado do Espírito Santo. Serão 20 mil procedimentos, 20 mil. Nós credenciamos uma empresa, pagamos a tabela SUS, nada mais, pagamos a tabela SUS, vamos fazer 20 mil procedimentos lá. As pessoas fazem a consulta no Hospital Municipal de Conceição da Barra, que estava ocioso, então a empresa instala seus equipamentos lá, né, faz a consulta lá, faz o exame lá, marca a cirurgia lá mesmo, tá? E a gente via a alegria, né, na feição das pessoas, de quem, infelizmente, estava esperando uma cirurgia de catarata há 5, 10 anos, é cego, né, e que está com possibilidade da semana que vem voltar a enxergar. Então, a pessoa esperou uma consulta por tantos anos, está tendo a consulta, um exame por tanto tempo, está tendo um exame. Então, nós estamos aí, os prefeitos que estiverem nos acompanhando, aí o prefeito Vitor, se tiver algum outro secretário municipal de saúde acompanhando, né, aquilo que a gente está fazendo no credenciamento de empresa, para prestar serviço. E estamos credenciando já hospitais filantrópicos e privados para que possa fazer cirurgias eletivas. A gente quer resolver todo esse estoque de cirurgias eletivas que existem no Estado. Nós estamos credenciando hospitais para isso, estamos credenciando instituições públicas, filantrópicas e privadas para prestar serviço, dentro do processo de credenciamento, tabela, preço definido por nós, quem tiver interesse. Os municípios estão se capacitando na regulação formativa nossa, a gente diminuir o estoque de demanda de consulta, de exames. Então, isso é transformar o Estado num Estado justo, é você dar dignidade a essas pessoas. Estou dando aqui a dignidade de saúde, fora da pandemia, falando de outras políticas que a gente está fazendo fora da pandemia. Na área da assistência social, né, os nossos programas de assistência, vamos lançar agora no mês de junho, né, vamos fazer já a transferência de recurso para a construção de CREAS, Centro POP, né, CRAS, está sendo um edital que nós publicamos, um investimento de 36 milhões de reais. Nós estamos colocando para funcionar todo o programa nosso de assistência, o programa Incluir, né, de assistência, que ficou parado no passado, que começou a funcionar efetivamente, com repasse de recursos também para os municípios. Então, esse é um trabalho que busca atender segmentos mais vulneráveis. Área de segurança pública, naturalmente, acabei agora de vir a entrega de viaturas para a Polícia Civil, Polícia Militar, viaturas já com computador embarcado. Então, parece que a gente tem uma sina. Quando eu entrei no governo em 2011, eu tive que reorganizar a segurança pública no Estado. O Álvaro está aqui, que é o gerente, é o coordenador do Estado Presente, que é o programa de enfrentamento à criminalidade. Nós estamos fazendo um trabalho de reorganização da segurança pública. Fizemos lá de 2011 a 2014, porque pegamos a segurança pública destruída, pegamos a segurança pública destruída de novo, agora em 2019, estamos reestruturando, vamos entregar em 2022 a segurança pública reorganizada novamente, com efetivo, com prestação de serviço, com infraestrutura, com tecnologia, né, com recomposição de efetivo, então com todo o trabalho que possibilita a polícia enfrentar com mais qualidade e com mais segurança a criminalidade no Estado do Espírito Santo. Então, essas políticas para fazer o Estado ser justo, tá? Porque o nosso maior problema hoje no Brasil é a desigualdade social. Não tem nenhum problema. Eu vejo muitas vezes nossos partidos, lideranças partidárias, gestores, fazendo debate de temas que têm pouca importância. E a sociedade se pega, às vezes, em temas que têm pouca importância. O maior problema que a gente tem hoje é a desigualdade social,
Por isso a importância de votar a reforma tributária, para ver se a gente consegue, com a reforma tributária, transferir recursos dos que ganham mais para os que ganham menos através de políticas públicas. Hoje, o sistema tributário nosso tira de quem ganha menos e passa para quem ganha mais, tá certo? Então, a reforma tributária é fundamental e o investimento em educação é fundamental. Por isso que nós temos um Estado inovador, né? Um Estado que a gente possa efetivamente inovar, e porque a inovação hoje é base para qualquer política de desenvolvimento. Por isso que a gente juntou inovação e desenvolvimento numa secretaria única. Essa é a razão principal dessa junção, que o Tiago hoje coordena essa secretaria para nós. Então, na educação, nós alcançamos em 2019 o médio de maior qualidade do Brasil. A pandemia, ela está ajudando a reestruturar a saúde pública no Brasil, mas a pandemia está levando a educação brasileira a dar muitos, mas muitos passos atrás, muitos mesmo, tá certo? Então, o setor mais prejudicado com a pandemia é a educação, porque uma criança fora da sala de aula, mesmo que você oferte a ela ensino remoto, atividades remotas, tá certo? Assim, não é a mesma coisa, e muita gente não tem as mesmas condições. Nós aqui criamos o programa escolar, né, que é o programa de educação no período da pandemia, mas não é a mesma coisa, muita gente se perde, muita gente é disputada pelo crime, e o crime, quando a criança não está na escola, muitas vezes ganha esse jovem, essa criança, para o mundo do crime. Então, investir em educação nessa retomada é fundamental. Um computador para cada professor que nós estamos transferindo, um computador para cada aluno do ensino médio que nós estamos transferindo, o investimento daqui uns dias, Vitor, nós vamos levar para os municípios também um programa de ajuda à educação fundamental. Vamos lançar agora em junho o novo fundo do FUNPAES, né, da educação fundamental, tá certo? O plano de educação fundamental com um volume de recursos significativo para ajudar os municípios a se estruturarem na área da educação fundamental. Então, a educação é fundamental e, junto com a educação, os investimentos em inovação, né? O FUNCITEC, Movimento Capixaba pela Inovação, os recursos que a gente está destinando para a inovação são recursos que poderão ajudar as crianças nas nossas escolas e a sociedade, o setor produtivo, a inovar e ter um Estado, de fato, que seja competitivo. Porque a inovação leva à competitividade, e a gente quer um Estado competitivo. Então, competitividade tem a ver com inovação, tem a ver com infraestrutura. O Álvaro já disse aí algumas das obras que a gente faz de investimento em infraestrutura. E nós vamos fazer muito mais, se Deus quiser. Ele citou aqui o Portal do Príncipe, na Grande Vitória, ele citou o complexo viário de Carapina, ele citou a Terceira Ponte, mas nós já concluímos o Leitão da Silva, aqui na região metropolitana. Nós estamos fazendo a Abdo Saad na Serra, estamos fazendo o contorno de Jacaraípe na Serra, a 388 ligando Vila Velha, região 5 de Vila Velha, Terra Vermelha até a BR-101. Estão aqui alguns exemplos, né? Vamos levar fibra ótica para o sul e para o norte no estado do Espírito Santo, anéis de fibra ótica, do mesmo jeito que nós fizemos aqui na Grande Vitória, agora no nosso governo, vamos levar para o interior do estado do Espírito Santo. Mas podemos dizer obras no norte do estado, né? Poção da Barra até Itaúnas, podemos dizer de Boa Esperança, Pinheiro, Nova Venécia, né? Nova Venécia, Boa Esperança, Pinheiro, para ficar na ordem, tá certo? Da rodovia, a que a gente recuperou, a estrada que a gente concluiu de Barra de São Francisco até Ponto Belo, ligando o extremo norte, a região noroeste, a estrada que a gente está fazendo agora, já estamos fazendo de Franquiane até Pancas, revitalizando a estrada que a gente faz de São José de Mantenópolis até Barra de São Francisco, ligando também dois vales e duas bacias importantes para consolidar São Francisco como uma cidade polo da região noroeste, a estrada que a gente fez de Itaimbé até Colatina, para fortalecer Colatina, né, na sua base também regional, no seu potencial de prestação de serviço regional, a estrada que a gente vai de Aracruz até Santa Rosa,
ao contorno norte de Aracruz, a importância da estrada de Aracruz, a estrada de Vila do Riacho até Regência, de Linhares até Povoação, a estrada que a gente faz de Calçado até Alto Calçado da Vila do Café, a estrada que a gente fez da BR-101 até Bom Jesus do Norte, a estrada que a gente está fazendo de Castelo a Muniz Freire, de Castelo a Fruteiras, a estrada que a gente fez de São Paulino do Aracê até Vargem Alta. Estou citando aqui algumas das obras, a estrada de São de Laranja da Terra até Sobreiro, né, que é outra rodovia importante para aquela região. Vamos fazer agora de Melgaço até Santa Maria de Jetibá, obra que está já em licitação. Temos diversas obras em licitação, obra que a gente faz de Soretama, ali Comendador Rafael, até Vila Valério. Então, citando aqui algumas das obras rodoviárias de infraestrutura, fora convênios de macrodrenagem, fora as obras de macrodrenagem que a gente faz aqui na região metropolitana, são 250 milhões de reais de macrodrenagem na região metropolitana neste momento, né? Com quase 2 bilhões de reais de saneamento, só em Vila Velha agora são 418 milhões de saneamento em Vila Velha, 140 milhões de saneamento em Cariacica, 40 milhões de saneamento em Viana, fora as PPP da Serra, de Cariacica e de Vila Velha, e os investimentos que a gente está fazendo na bacia do Rio Itapemirim, da bacia lá na região do Caparaó, né, e no Rio Castelo. Então, citando aqui algumas das obras que nos dão competitividade e faz com que a gente possa, então, também com essas obras, atender a outro pilar do nosso governo, que é o pilar do desenvolvimento regional, tá certo? Nós temos um Estado regionalmente desenvolvido, né, que as oportunidades surjam. Por isso que a gente tem que descentralizar a saúde, descentralizar a educação, fazer obras regionalmente distribuídas. Por isso que a gente tem, né, que dar as condições para que as regiões, que a gente possa ter planos de desenvolvimento regional. Nós temos uma política dos conselhos regionais de desenvolvimento a definir quais são os investimentos importantes para cada região, seja na área da infraestrutura, na área da saúde, da educação, da segurança, né, seja na área do turismo, tá certo, que a gente está desenvolvendo. Então, essa visão de desenvolvimento regional, de que a região pode ser sustentável na prestação do serviço, né, e que não pode se concentrar tudo na região metropolitana, é a visão do nosso governo. Isso que sustenta o nosso governo, por isso que a gente faz investimento, que às vezes as pessoas não entendem. Né? Nós estamos fazendo um investimento, fizemos lá de Ecoporanga até Ponto Belo, nós temos uma estrada lá de 200 milhões de reais. 200 milhões de reais, tá certo? Sim. Estamos fazendo uma estrada de Castelo a Muniz Freire, você vai chegar perto disso, tá certo? Você está ligando uma estrada que tem pouco movimento, gastando um dinheiro desse, sim. Tem região que primeiro tem que chegar o investimento público, depois é que vai chegar o investimento privado. Tá? Então, primeiro chega o investimento público, tá certo? Para depois chegar o privado. Então, nós temos que ter um Estado organizado para isso, a gente poder forçar o desenvolvimento regional, tá certo? Isso dá ânimo para aquela comunidade e para aquela sociedade. E tudo isso nos leva, né, a ter competitividade, tá certo? Assim, porque um Estado pequeno como o nosso, em população e em território, tem que ser competitivo, porque nós temos que agir fora do nosso território, tá certo? Nós temos que ter competitividade para poder levar nossos produtos, né, para o Brasil todo e trazer produtos do mundo todo para cá, para a gente distribuir para o Brasil e levar produtos do Brasil todo para fora. Então, temos que ser um Estado competitivo, com boa mão de obra, com boa infraestrutura, com boa tecnologia, tá? Assim, isso é que nos dá competitividade. Então, trabalho, né, todos os dias pensando esses pilares no Estado, assim, naquilo que a gente faz. Assim, eu quero, como líder de um projeto, tá certo? Que hoje tenho a oportunidade e a honra de liderar, quero chegar ao final, né, do nosso governo, 4 anos de governo, e a gente olhar para trás e nós temos passos extraordinários, tá certo? Assim, e a gente conseguiu deixar um Estado muito mais preparado para a população capixaba. Veja como a gente avançou na tecnologia, veja mesmo o que nós estamos fazendo aqui hoje, onde nós estamos na ADERES, a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento, né, como a ADERES tem hoje conteúdo para passar para os empreendedores do Estado do Espírito Santo. Veja como a gente avançou nos processos internos do governo com o EDOCS, não tem mais papel hoje, papel novo, né? Tem papel velho ainda, que tem que ser digitalizado, mas papel novo, que a gente não tem mais papel tramitando no governo.
né? Então, nós temos hoje uma condição, a pandemia também faz a gente caminhar mais rápido com esse avanço tecnológico, tá certo? E é preciso cuidar da política, né? Porque, assim, tudo isso é um pilar administrativo, tá certo? E o pilar administrativo de resultado de governo é um pilar, né, maior, né, que sustenta todos esses outros pilares. Mas o político é das relações institucionais. A gente precisa ter capacidade de ter uma relação boa, né, com a sociedade capixaba, com as suas entidades privadas e com as suas instituições públicas, tá certo? A capacidade que a gente tem que ter de ter relação com o Poder Judiciário, o Ministério Público, o Poder Legislativo, que Davi faz isso muito bem, com a Assembleia Legislativa, com as prefeituras, com as câmaras de vereadores, com a Defensoria Pública, a necessidade que a gente tem do Tribunal de Contas. Então, assim, essas relações republicanas são fundamentais para nós, para a gente poder ter ambiente político. A gente tem que ter ambiente de negócio bom, atrair empreendimentos, ambiente político bom, para a gente poder fazer tudo isso que a gente tem condições de fazer. E nós temos hoje já uma carteira de investimentos, programas sociais e investimentos em infraestrutura contratados já para esses próximos anos, contratados, tá certo? Não é aquilo que a gente tem que fazer, não. Programas contratados que a gente já tem hoje no Estado do Espírito Santo. Então, Daniel, acho que eu falei já mais de meia hora, tá certo? E eu geralmente não gosto de falar mais do que 30 minutos, tá certo? Mas me coloco inteiramente à disposição e agradeço a oportunidade de a gente poder participar desta aula da Academia de Gestão que o Instituto preparou. Quero parabenizar o Instituto pelo trabalho que está fazendo. Parabéns, Daniel, para nós, você ter vindo colaborar conosco aqui no Estado do Espírito Santo, uma figura reconhecida nacionalmente, também nos enriquece muito e abre novas perspectivas e possibilidades para nós aqui no Espírito Santo. Muito obrigado. Obrigado, governador, pelas palavras carinhosas e pela exposição do grande trabalho que tem sido desenvolvido aqui no Estado do Espírito Santo. Se o senhor me permitir, eu gostaria de fazer uma pergunta, porque essa aula hoje eu vejo como uma aula com graçamento do trabalho do governo do Estado e do trabalho das prefeituras, né? E, nesse sentido, a gente é tão especial o momento que a gente abriu essa aula para uma aula aberta, que está passando no YouTube, inclusive, né? Então, a família, a dona de casa, o senhor que está lá, estão nos assistindo aqui, né? E quando o senhor falou aqui do desenvolvimento regional sustentável, que é um projeto, eu acho que é uma menina dos olhos, um grande comprometimento, inclusive, pessoal seu, do governador, com desenvolvimento para além da região metropolitana, em todos os cantos do Estado. E quando o senhor fala em milhões que foram investidos no município A, B, em vários municípios, né? Muitas vezes, quando se fala de milhões, para a pessoa que está lá, a dona de casa, né? Isso parece uma coisa meio... não é substantiva, uma coisa meio teórica, né? Então, eu queria perguntar para o senhor o seguinte: porque o cidadão que está na casa, ele quer segurança de trabalho, ele quer ter dinheiro para, no final de semana, fazer um churrasquinho com a família, convidar os amigos, tomar uma cerveja. Ele quer ver isso, quer ver comida na mesa, né? E vários desses investimentos estão indo exatamente nesse sentido. Não são só milhões, nós estamos falando de bem-estar do capixaba. Então, eu queria, se possível, que o senhor comentasse as implicações, por exemplo, do projeto do Porto Central em Presidente Kennedy e o que é que isso vai suscitar no bem-estar da população capixaba, em particular daquela região. Claro que tem projetos em todos os cantos do Estado, mas eu queria tentar que o senhor traduzisse, quer dizer, qual é a consequência de um projeto como esse para o bem-estar, para a renda e para o emprego das pessoas que lá residem. Olha, Daniel, projetos grandes como o do Porto Central, ele vai gerar atividade econômica. Mas ele pode ser um projeto concentrador de riqueza, pode ser um projeto que distribua riqueza, tá? De oportunidades. Então, assim, para a gente poder ter as pessoas de lá aproveitando as oportunidades, tem que ter gente qualificada. E aí é que entra a administração pública junto com o setor privado, a gente qualificar pessoas com capacidade de trabalhar na área portuária, por exemplo. Tá certo? Nós temos no Espírito Santo, aproveitando, fazendo uma resposta mais ampla, depois voltando do Porto Central novamente, nós temos no Espírito Santo algumas iniciativas
logísticas na área portuária que são fundamentais. E também em outros modais, né? Por exemplo, veja como é importante a gente avançar na duplicação da BR-101. Está mais demorada do que a gente esperava, tá certo? Assim, mas a BR-101 duplicada, norte a sul, vai ser fundamental. Duplicação da BR-262, também muito mais demorada do que a gente gostaria. Mas se a gente duplicar essas BRs, são rodovias federais, no estado do Espírito Santo, a gente aumenta muito a nossa competitividade. Do mesmo jeito, né, se a gente tiver mais investimento portuário. Nós temos perspectivas boas de investimento portuário no estado do Espírito Santo. Nós temos aqui em Aracruz a empresa Impetame, que vai começar um investimento portuário nos próximos dias. Nós temos a Portocel, que é ligada aí a Suzano, e a Cenibra, um porto importante de celulose, que pode também estar começando a diversificar o seu embarque e desembarque de mercadorias. Nós temos um processo de debate de concessão e desestatização da Codesa, que pode atrair empreendimentos para o estado do Espírito Santo, na região do porto aqui, da área pública do Porto Vitória, Vila Velha e Aracruz, porque lá em Barra do Riacho é uma área que pertence à Companhia Doca do Espírito Santo, e nós temos o Porto Central, que é um projeto já de bastante tempo, que nós estamos ajudando, buscando ajudar, depende muito de uma ferrovia, né, para viabilizar o porto. Conseguimos a ferrovia agora até Anchieta, mas ainda vai faltar quilômetros até a gente chegar de vida com o estado do Rio de Janeiro, onde está localizado o Porto Central. Enquanto não tiver ferrovia, o porto pode ser que consiga ter movimento de carga do mar, né, petróleo cru, por exemplo, aquilo que chega e precisa ser estocado em algum local. O Porto Central pode ser uma alternativa, estão trabalhando muito isso com a Petrobras. Então, assim, tem perspectivas reais do Porto Central, eles deram muito passo nesses últimos tempos. A Prefeitura de Presidente Kennedy está interessada, o governo do Estado está conversando com eles, o Tiago está tratando desse assunto com eles. Então, assim, o Porto pode ser uma oportunidade de incrementar pequenos e médios negócios na região e de gerar oportunidade de emprego mais qualificado com renda maior. Então, assim, na hora que você trabalha como administração pública em parceria com o setor privado, que você pode, então, trabalhar para que empresas da região ou empresas do Estado possam prestar serviço a um empreendimento maior como o Porto Central e que pessoas da região e do Estado se qualifiquem para poder trabalhar num empreendimento grande como esse. Acho que é a partir de renda maior, como você disse, a pessoa que quer fazer melhor, né? Que quer alimentar seu espírito, quer alimentar seu corpo, e para alimentar o espírito são as orações, para alimentar o corpo são as condições mínimas da gente sobreviver, de alimentação e diversão, de lazer, que é fundamental. Precisa de ter renda, tá certo? E a gente tem que fazer esse dinamismo da economia aqui no estado do Espírito Santo com essas articulações setor público e setor privado. Muito obrigado, governador, pela sua belíssima exposição aí, do trabalho intenso que tem sido executado aí, toda a sua equipe, que está gerando, está levando um aumento do bem-estar aí para toda essa população capixaba. Eu, antes de chamar o secretário Tiago Hoffmann para fazer a exposição dos investimentos, eu só queria fazer aqui, contar para vocês aqui intimamente, por favor, não espalhem, mas é algo que eu, pessoalmente, testemunhei, venho testemunhando aqui na relação com o governador Renato Casagrande, que desde o primeiro governo, lá entre 2011 e 2014, ele me chamou muitas vezes aqui para, de alguma maneira, ajudar ou dar alguns palpites aí na política de segurança pública. E, naquele momento, toda vez que eu chegava aqui, o governador me fazia a mesma pergunta: Daniel, mas nós estamos fazendo tudo o que é possível para salvar a vida das pessoas, e por que a gente teria que estar indo com uma velocidade maior para diminuir o homicídio no Estado? E eu falava sempre: governador, perseverança, o caminho é esse. E eu vejo essa, governador, uma marca muito forte, que é uma marca pessoal sua do comprometimento com a vida. E, nesse sentido, eu também tenho acompanhado aqui todos os esforços amplos de todo o governo nessa política de combate e a questão da Covid, né? Então, agora teve nesse momento de recrudescimento aí da terceira onda, que o senhor teve que tomar medidas mais restritivas. Eu me lembro que houve muitas críticas
E, naturalmente, as pessoas ficam chateadas, né, quando, eventualmente, seu negócio ficou fechado mais um dia, as pessoas ficam com mais restrições, né, mas o senhor tomou uma decisão, eu diria, uma decisão de estadista, para preservar vidas. E nós fizemos aqui, no Instituto Jones, junto com o núcleo interinstitucional de epidemiologia, um estudo que mostrou que, se não fossem essas medidas restritivas, cerca de 876 capixabas teriam morrido. Então, o que nós estamos falando é o seguinte: por uma posição comprometida com a vida, se evitou algo equivalente a grandes acidentes aéreos, como 3 Boeings caindo aqui no estado, né? Então, realmente, eu parabenizo e digo quanto estou feliz de participar aqui da sua equipe. E eu queria, então, passar a palavra aqui ao nosso secretário Tiago Hoffmann, que vai, então, falar mais detidamente sobre os investimentos. Ô, Daniel, por favor. Olá, Daniel, sim. Não, eu quero pedir permissão, e desculpa do Tiago, eu tenho uma reunião com os governadores agora para discutir a questão da educação. Eu vou pedir licença para me ausentar, tá certo? E poder participar dessa reunião com os governadores. Tiago, dê permissão para... Dessa vez eu vou dar a permissão, governador, só dessa vez. Bom. Muito obrigado. Um abraço, gente. Um abraço, meu chefe. Bom, posso começar, Daniel? À vontade, a casa é sua, Tiago. Tá bom. Primeiro, agradecer o convite feito pela academia, né, que é coordenada pelo Instituto Jones, né? Então, agradecer ao presidente Daniel, junto com a Casa Civil, e aí agradecer o convite também ao secretário Davi e ao subsecretário Marcos Del Maestro, em nome de quem eu cumprimento todos aí da Casa Civil, que eu também já tive a honra de ocupar esse lugar, e dizer que com esse programa a Casa Civil, ela inova na forma de fazer o relacionamento, que é papel dela, né, fazer esse relacionamento institucional e político com os municípios. Então, a Casa Civil inova na forma de fazer isso, trazendo conhecimento científico, trazendo informação para que a gente possa aperfeiçoar as gestões municipais. Então, parabéns à Casa Civil, parabéns ao Instituto Jones, parabéns à ESESP, na pessoa da Neuci, né, e todos que, de alguma forma, colaboraram para esse projeto. Cumprimentar aqui também o subsecretário Ricardo Peçanha, que está aqui, e aqui também está comigo a subsecretária Fabrini, está aqui do meu lado, vocês não estão vendo, mas ela está aqui comigo me passando algumas informações importantes. Bom, falar depois do governador já ficou muito mais difícil, né? Porque ele conhece o estado do extremo sul ao extremo norte, fala com extrema propriedade sobre todos os temas, foi de obra, passando pela educação, sobre política de desenvolvimento e inovação. Então, acho que o governador aqui já transcorreu de maneira geral sobre tudo, e eu vou, assim, apenas abordar alguns tópicos. Vou falar rapidamente aqui, acho que não passarei de uns 10 minutos aqui, e uma apresentação também de mais uns 10 minutos também, Daniel. Então, estou me programando aqui para, no máximo, 20 minutos aqui. Bom, primeiro, dar 2 notícias que eu acho que são muito importantes, que eu vou começar minha fala do final. O que eu vou mostrar aqui para vocês é como é que o Estado se organiza na sua política de desenvolvimento e as ações que a gente tem tomado do ponto de vista do plano de convivência consciente, que é o nosso plano de enfrentamento da pandemia no que tange a parte econômica, né, do desenvolvimento. Mas eu vou começar do final falando de como é que, quando um Estado tem planejamento, tem organização e tem liderança política do governador, como é que a gente chega a resultados. Lá no plano, Daniel, nós colocamos uma meta de geração de empregos a partir de julho do ano passado, julho de 2020, portanto, quando o governador Renato Casagrande lançou o plano de convivência consciente, até dezembro de 22, tá? E a meta de geração de empregos em plena pandemia é de 100 mil empregos no total, até o fim do nosso governo. E a boa notícia é que ontem o CAGED trouxe a informação, o Instituto Jones tem essa informação, e nós já ultrapassamos, 1 ano e meio antes do vencimento dessa meta, nós já ultrapassamos as 50 mil vagas de empregos de saldo criadas, né? Um saldo de 50 mil vagas entre admissões e demissões, um saldo positivo, ou seja, tem 50 mil novos trabalhadores na indústria, no comércio e nos serviços capixabas. Então, essa é uma excelente notícia,
fruto da nossa organização e do nosso trabalho. E uma outra também notícia que mostra um pouco o como o Espírito Santo hoje é luz para o Brasil, no que tange a forma como a gente se organiza aqui para fazer política, para fazer desenvolvimento, é que ontem o presidente da ADERES, né, o Alberto Gavini, esteve em uma larga palestra no Ministério da Economia para estados e municípios de todo o Brasil, mostrando aquilo que a gente está fazendo aqui no Espírito Santo, né? Então, quer dizer, o Espírito Santo hoje está sendo chamado pelo Ministério da Economia para palestrar e demonstrar o sucesso aqui das políticas públicas aqui implementadas. E da mesma forma, a subsecretária Fabrini, que está aqui do meu lado, esteve ontem falando para municípios da Bahia. Então, nós somos chamados pelo governo da Bahia para falar um pouco daquilo que a gente está fazendo e demonstrando que a gente está num caminho certo. Então, acho que isso é resultado de um trabalho que parte de um conceito, de uma política de desenvolvimento que eu vou discorrer um pouco mais. E essa política de desenvolvimento, a partir das determinações das políticas de governo do nosso governador e do nosso planejamento estratégico feito lá em 2019, coordenado pelo secretário Álvaro, nós temos aqui alguns pilares. Primeiro e importante pilar da nossa política de desenvolvimento é a ambiência de negócios. Então, assim, o Estado tem que ter uma ambiência de negócios para atrair investimentos. Então, uma empresa, quando chega no Espírito Santo, tem que ter conforto institucional, tem que ter ambiência nas relações com o poder público, tem que ter ambiência nas relações com as instituições privadas. Então, a gente mantém uma ambiência espetacular de relacionamento com as instituições aqui, com a iniciativa privada, com as federações que representam indústria, comércio, serviços, agricultura, com o Movimento Espírito Santo em Ação, com a Universidade Federal, com o Instituto Federal aqui, o IFES, e com todas as universidades e faculdades particulares, para que as empresas, quando vêm para o Espírito Santo, encontrem qualificação profissional, encontrem ambiência institucional de diálogo, encontrem ambiência empresarial de diálogo. Então, isso a gente tem como meta aqui da nossa política de desenvolvimento e temos buscado levar isso à risca. Um outro ponto da nossa política de desenvolvimento é o tema inovação e investimento em pesquisa e desenvolvimento. Então, o governador já falou sobre isso, eu não vou voltar. Não se faz crescimento econômico, nem muito menos desenvolvimento sem inovação. É preciso trabalhar a inovação. O Espírito Santo é o estado que proporcionalmente mais investe em pesquisa e em desenvolvimento com recursos estaduais. E em números absolutos, Daniel, nós só perdemos para São Paulo. Então, através da FAPES, através da mobilização capixaba pela inovação, do FUNCITEC, MCI e de outros recursos que o governo do estado destina diretamente para a inovação, o Espírito Santo hoje é o estado que proporcionalmente mais investe recursos em pesquisa e desenvolvimento. E exemplo disso é que essa semana, dentro de um projeto de pesquisa bancado com recursos do FUNCITEC e MCI, entregamos 9 viaturas para a Polícia Militar completamente elétricas e mais um carro que fica com a Casa Militar também completamente elétrico, que vai ser usado pelo governador. Ora, e aí eu comecei a ouvir algumas críticas, assim, mas esse carro é muito caro, mas ele não usa gasolina. Então, ambientalmente correto, os países de primeiro mundo estão abandonando os recursos fósseis e colocando prazo para que a indústria automobilística se adapte, não teremos mais carro movido a combustíveis fósseis. E, mais do que isso, esse veículo provavelmente é muito mais barato em manutenção, em função de não usar esses combustíveis. E é isso que a gente está fazendo num projeto de pesquisa inovador. Esses carros são completamente monitorados, recebemos a telemetria deles e os professores do IFES e da UFES vão analisar esses dados para que nós possamos comprovar a nossa tese inicial, que é a tese de que esses veículos valem a pena, e no futuro, no tempo, nós irmos substituindo toda a frota de veículos do governo do estado, das viaturas e de outros veículos que são utilizados pelas equipes de governo, por veículos elétricos. Então, o governo do estado está dando exemplo na mobilidade elétrica e está sendo, mais uma vez, luz para o Brasil. Outro ponto de inovação importante, lançamos recentemente o programa Gerar, programa de estímulo à geração de energias renováveis.
fotovoltaica, eólica, entre outras. Temos agora uma política com estímulos fiscais para a implantação de microgeração de energia. Então, nós estamos dando um passo para que a gente mude a nossa matriz energética, né, para que o Espírito Santo seja o estado, e essa é a nossa meta, seja o estado do Brasil com maior volume proporcional de geração de energia a partir de fontes renováveis. Então, lançamos o programa Gerar. Um terceiro ponto da nossa política de desenvolvimento, e o governador também abordou isso, é o desenvolvimento regionalmente equilibrado. Então, nós aqui lançamos, junto com a Secretaria de Planejamento e com o Instituto Jones, os Conselhos de Desenvolvimento Regional, que discutem os planos de desenvolvimento das regiões, as necessidades, etc. E aqui, na Secretaria de Inovação e Desenvolvimento, nós estamos aqui apontando que os estímulos fiscais dados pelo governo do Estado, eles terão diferenciação a partir da escolha que a empresa faz, seja de município, seja de região. Então, nós queremos estimular que as empresas busquem outros municípios, além, principalmente para fora da Grande Vitória, para que nós possamos equilibrar o desenvolvimento do Estado. Outro ponto importante da nossa política de desenvolvimento: nós aqui no Espírito Santo não temos preconceito em relação à participação do Estado na economia. Então, é pilar da nossa política de desenvolvimento a participação do Estado na economia e a relação com a iniciativa privada. Então, aqui nós estamos estimulando a um volume grande de parcerias público-privadas. O governador já falou das parcerias público-privadas na área de saneamento, e a nossa expectativa é que mais 4 parcerias público-privadas estejam de pé até o final do ano. Nosso projeto de loteria, que vai gerar recursos para a cultura e para o esporte, nosso projeto da Arena Multiuso de Carapina, nosso projeto de geração de usinas, de geração de energia solar a partir de mini usinas, que vão tornar o Estado do Espírito Santo, o poder público, o primeiro poder público estadual do Brasil e talvez um dos únicos do mundo a ter 100% da sua energia a partir de fontes renováveis, tá? E nós teremos mais uma PPP até o final do ano, que é a PPP de alimentação dos presídios, tá? E dentro da participação do Estado, além das PPPs também, é importante destacar a articulação política na luta dos interesses do Estado. E aí eu destaco a coordenação do governador e aqui da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento, junto com o Bandes e junto com a Findes, na luta para que nós possamos remover alguns gargalos logísticos do Estado. Entre eles, me refiro especificamente ao gargalo da Serra do Tigre na Ferrovia Centro-Atlântica. Tá? Então, nós temos agora uma oportunidade, estamos lutando com o Ministério, que é contra, aparentemente, esse investimento, mas nós estamos lutando com o Ministério de Infraestrutura para que o dinheiro da outorga antecipada da concessão da Ferrovia Centro-Atlântica, ao invés de ir para uma ferrovia na Bahia ou uma ferrovia para Santos, nós estamos lutando para que esse dinheiro seja utilizado para superar um gargalo logístico, que é a Serra do Tigre, que o trem tem que subir. Então, a gente está querendo fazer um contorno na Serra do Tigre para que a gente melhore o desempenho da nossa ferrovia e que, ao invés dessa carga que hoje vem do Centro-Oeste de Minas Gerais e vem reto para o Espírito Santo, que ela faça uma ida para o Norte e para o Sul. Então, que pode nos isolar aqui do ponto de vista logístico, isolando uma vocação econômica importante do Estado, que é a vocação do comércio exterior. Então, a nossa articulação já era para a gente ter perdido. Graças à nossa articulação política, a gente está conseguindo sustentar essa luta e fazer com que a gente esteja vivo nessa luta e, se Deus quiser, conseguiremos emplacar esse investimento. A participação do Estado também no nosso processo de desenvolvimento regional passa por financiamento. Então, nós estamos revendo as políticas de financiamento do Bandes. O Bandes tem um papel fundamental no desenvolvimento regional e nós lá, junto com o presidente Munir, temos trabalhado para que nós possamos fazer uma política de desenvolvimento regional que conte com o financiamento do nosso Banco de Desenvolvimento. Então, o Banco de Desenvolvimento passa agora a se articular dentro de uma política de desenvolvimento e não só sair fazendo financiamentos comerciais, porque ele não é um banco comercial, ele é um banco de desenvolvimento. A participação estratégica em setores econômicos.
O governador já falou, tem horas que o poder público tem que chegar antes e tem que colaborar. E aí entra o Fundo Soberano, que depois eu vou falar um pouquinho mais. Através do Fundo Soberano, o Estado entra em projetos estruturantes para o governo do Estado, estimula o desenvolvimento de empresas capixabas, o crescimento dessas empresas e, consequentemente, a gente consegue melhorar a qualidade de vida dos capixabas, a geração de emprego e renda no nosso território. Também faz parte desse eixo participação do Estado a luta pelo adensamento de cadeias produtivas. Então, nós temos aqui, Daniel, alguns pontos importantes. Por exemplo, nós temos uma cadeia produtiva do café. Até bem pouco tempo atrás, a gente só exportava café em grão, de baixa qualidade, né? Sacas e sacas de café Conilon do Estado saindo aqui em baixa qualidade, com baixo valor agregado desse café. Então, temos pesquisas inovadoras no Estado há muitos anos, há mais de 20 anos, através do INCAPé, e agora a gente passa a discutir também o adensamento dessa cadeia, trazendo para cá empresas de café solúvel, de café moído, para que nós possamos melhorar a qualidade do produto e também adensar essa cadeia produtiva. Estou falando do café, mas poderia estar falando dos ovos, poderia estar falando do mármore e granito, poderia estar falando de diversas cadeias produtivas importantes para a economia capixaba, e dentro da nossa política de atração de investimentos está atrair investimentos que adensem a nossa cadeia produtiva. Ainda na participação do Estado, foco na educação. O governador falou, não existe nenhum lugar no mundo desenvolvido que não fez um forte investimento em educação. Se você olhar para os Estados Unidos, para a Coreia, para o Japão, para os países desenvolvidos da Europa, nós vamos ver que esses países fizeram investimentos robustos em todos os níveis educacionais. Então, o que nós estamos fazendo aqui é simplesmente imitar os exemplos que são inovadores e exemplos que deram certo ao redor do mundo. Coreia, nos anos 50, era um dos países mais pobres do mundo. Seus níveis econômicos e sociais eram níveis dos países do continente africano. E hoje a Coreia é exportadora de tecnologia, graças a 40, 50 anos consecutivos de investimentos maciços em educação. Então é isso que a gente precisa fazer aqui. E o Estado tem feito investimentos pesados na educação básica, através da SEDU, e nós também temos discutido a educação profissional e a educação superior. O Estado tem um programa Nossa Bolsa, são 30 milhões por ano investidos em educação superior, e nós estamos adequando o programa Nossa Bolsa para dentro da nossa política de desenvolvimento, para formar pessoas com a qualificação que a gente precisa para o nosso processo de desenvolvimento e para as nossas áreas estratégicas. Tá? Um outro eixo da nossa política de desenvolvimento, a articulação com os municípios. Nós vamos aqui, Daniel, e eu quero fazer já um anúncio aqui em primeira mão e convidar novamente a Casa Civil, o Instituto Jones, para participar junto conosco desse esforço. Nós vamos fazer aqui um conjunto de seminários através da AMUNES para os municípios, para que os municípios montem suas políticas de desenvolvimento e atração de empresas. Né? O Estado tem uma política clara de estímulos fiscais para a atração de empresas, só que essas empresas chegam no município e o município não tem uma política, ele não tem um terreno, ele não tem um distrito empresarial, ele não tem área separada para a indústria, ele não tem área separada para colocar os setores empresariais que ele pretende atrair. Então, ele vai ficando sem conseguir fazer a atração de empresas. Né? Então, nós precisamos ajudar os municípios a mostrar como a gente está fazendo aqui, para que eles também possam desempenhar esse papel. Então, com isso, eu encerro assim, os pilares da nossa política de desenvolvimento e vou pedir a liberdade aqui a vocês para colocar uma apresentação rápida e com mais 10 minutos no máximo eu encerro a minha participação. Vocês estão conseguindo visualizar a apresentação aí? Muito bem. Então, vou falar aqui da apresentação, que é o nosso Plano Espírito Santo de Convivência Consciente, tá? Aí, só apenas parabenizar a iniciativa, né? E essa iniciativa está dentro da nossa lógica do desenvolvimento regional sustentável, junto com o Instituto Jones e com a Casa Civil, né? Nós fizemos, como o governador já falou, a fusão da secretaria, hoje é uma Secretaria de Inovação e Desenvolvimento,
que é a fusão da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Formação Profissional com a Secretaria de Desenvolvimento, numa lógica de que, daquilo que o governador falou, não existe desenvolvimento sem inovação, né? A importância da participação dos municípios no Conselho de Desenvolvimento Regional Sustentável, já falei, isso faz parte da nossa política de desenvolvimento, e também destacar aqui o nosso programa Qualificar, né, que é um programa de capacitação voltado para o empreendedorismo, né, com foco no empreendedorismo. Nós temos esse ano ainda o lançamento de 111 mil vagas. Lá lançamos as primeiras 10 mil para as áreas do Estado presente, que são as áreas e municípios onde se concentram maior quantidade de violência, e nós colocamos 10 mil vagas de qualificação profissional em 10 cursos diferentes, apenas para as áreas do Estado presente. Encerramos as inscrições ontem, e aí isso mostra o quanto esse programa é um sucesso. 10 mil vagas e 30 mil inscritos, Daniel. Então, 3 inscritos para cada vaga. Então, a gente tem aí um programa de sucesso de qualificação profissional para diversas áreas. Entrando um pouco no Plano Espírito Santo de Convivência Consciente, que é um plano que nós lançamos especificamente dentro do momento da pandemia. Já falei das vagas, que é uma das metas, né? Mas esse plano tem um conjunto de eixos. Vejam vocês que cada projeto que eu apresento, cada plano que a gente coloca aqui, a gente coloca um conceito e a gente coloca uma organização e um planejamento do plano. Não é simplesmente colocar dinheiro, não é simplesmente fazer ações soltas, é fazer essas ações dentro de um arcabouço daquilo que se imagina que possa gerar resultados. Então, esse plano prevê desburocratização, geração de emprego e renda, monitoramento dos impactos, porque você não pode planejar nada que você não possa medir, porque você não vai conseguir ver resultado daquilo que você planejou. E ele tem medidas tributárias, medidas de crédito e financiamento, aceleração de investimentos públicos e privados e foco em inovação e tecnologia. Não vou destacar tudo, vou falar alguma coisa só. Do ponto de vista do crédito, o governador falou, criamos um fundo de aval lá no Bandes com 100 milhões de reais, tá? Para que as empresas, em especial as pequenas, que não encontram aval, que não encontram uma forma de gerar, que não conseguem colocar uma garantia para conseguir um financiamento bancário, o Estado é o avalista dessa operação. Então, nós temos lá 100 milhões de reais para fazer esse aval. E temos diversas linhas de crédito. Aqui tem todas elas, eu não vou entrar em todas, mas quero destacar um microcrédito emergencial, que é operado pelo Banesp e pela Deres, que é voltado para o nosso MEI, né, que é o microempreendedor individual. Esse cara pode pegar, essa empresa, até 5 mil reais, com prazo de pagamento de 30 meses e mais 6 de carência, com taxa zero. Então, se ele pegar 5 mil, ele devolve 5 mil. Tá? E lançamos esse ano um fundo de proteção ao emprego, que o governador também já destacou, que é o maior fundo de proteção ao emprego do Brasil, o maior fundo de ajuda às empresas, de socorro às empresas na pandemia, maior que o de São Paulo, que é o maior estado da nossa nação, com 250 milhões de reais para as empresas. Um fundo desburocratizado, um fundo completamente desburocratizado, 12 meses de carência, 60 meses de pagamento e taxa de juros Selic. Ali na apresentação está em 2,75, mas a taxa de Selic subiu um pouquinho e ela está em 3,5% ao ano. E é só a Selic. E é uma linha de giro. A empresa pode pegar esse crédito e usar naquilo que bem entender. E ganha um fôlego de 12 meses e vai pegar esse dinheiro na menor taxa de juros existente no Brasil, que é a taxa Selic, e mais nada, nenhum outro tipo de correção, apenas a Selic. No campo dos incentivos fiscais, lançamos aí diversas medidas de incentivos fiscais e eu vou destacar uma que é o Refis. Então, o Refis que estará disponível a partir de julho para as empresas capixabas que têm débitos fiscais com a Receita Estadual. No nosso Refis, dependendo do prazo de pagamento e do tempo da adesão, essa empresa pode conseguir até 100% de abatimento em juros e multas dos seus débitos fiscais. Estamos lançando também, Daniel, dentro da política, como eu falei, do desenvolvimento regional, nosso programa de fornecedores em rede, rodadas de negócio, em que nós queremos fazer com que as empresas capixabas se habilitem para prestar serviços para as empresas, as grandes cadeias produtivas e as grandes empresas que estão no Espírito Santo. E o foco desse programa
é a desconcentração do desenvolvimento, como eu falei, que é um dos pilares da nossa política de desenvolvimento, né? A desconcentração do desenvolvimento. Então, estamos fazendo rodadas em todo o estado, em especial fora da Grande Vitória, para que as empresas do sul do estado, do norte, da região serrana, possam se habilitar, né? Saber o que as grandes empresas contratam, saber quais são os critérios que elas usam na hora de contratar, para que essas empresas possam participar dos processos de seleção e de contratação desses grandes negócios. Essa rodada de negócio é um sucesso. A gente vem fazendo essas rodadas, acho que desde 2019 ou do ano passado, Fabiane? Do ano passado. Desde o ano passado a gente criou esse programa e vem fazendo, o secretário Marcos Knaip junto com a Fabrini criaram, e eu vou tocando esse programa aqui também, para que nós possamos colocar essas empresas no radar de contratação dos grandes negócios capixabas. Estamos lançando também, junto em parceria com a Aderes e com o Sebrae, o programa ES 100% Empreendedor. Os 78 municípios capixabas vão contar com uma sala do empreendedor, equipada com computador, com impressora, com internet, tá? Essa sala ela é doada pelo município, o Estado equipa a sala e coloca, junto com agentes municipais, agentes de crédito da Aderes, e também o Sebrae vai colocar consultores especializados lá para que possam melhorar, Daniel, principalmente para as pequenas empresas, a qualidade da gestão dos negócios, saber como uma empresa se inscreve, saber que tipo de imposto ela está submetida, como é que ela faz a gestão financeira do seu negócio, como é que ela faz a gestão de marketing, enfim, queremos que o Espírito Santo seja e será, porque esse programa está muito perto de ser concluído, nós estamos já em licitação dos equipamentos, então, provavelmente nos próximos meses, estamos lançando em todos os municípios do estado a Sala do Empreendedor, e isso vai fazer com que o Espírito Santo seja o primeiro estado do Brasil com um programa de empreendedorismo em 100% das cidades do estado. O governador também destacou, e faz parte da nossa política de desenvolvimento, o nosso Fundo Soberano, né? O governador já falou qual é o modelo, vou só colocar aqui um organograma. O Fundo Soberano conta com um conselho que está aqui em cima, onde eu estou passando o mouse, que é o Conselho de Gestão do Fundo Soberano, tá? Ele tem como secretaria executiva a Secretaria da Fazenda, e o Fundo Soberano se divide em duas partes. A direita aqui é o que o governador falou da nossa poupança. Essa poupança fica lá no Banestes, sendo investido, os recursos sendo investidos, para que no longo prazo os próximos gestores e a sociedade capixaba decidam o que fará com esse Fundo Soberano, e a nossa expectativa é que esse dinheiro não seja mexido nos próximos 20 anos, e ele vai crescendo, porque esse fundo vai sendo abastecido, e 40% do dinheiro do fundo vai para essa poupança do Banestes. E aqui à esquerda o Bantes, que vai coordenar para nós a contratação de um fundo de investimentos e participações, que é o FIP, para que nós possamos colocar esse dinheiro em participações, em empresas. Lembrando aqui que o Fundo Soberano não será sócio administrador da empresa, o Fundo Soberano será sócio apenas investidor, né? Coloca o investimento com regra de entrada e com regra de saída. Então, nós faremos um investimento financeiro na empresa, tá? E aqui, alguns dados, a evolução do Fundo Soberano. Nós temos 441 milhões depositados no fundo, sendo 188 milhões oriundos de royalties, 242 milhões de participações especiais, e o fundo já obteve 11 milhões de reais em rendimentos. Tá? Até o final de 2022, final do nosso governo, nós vamos atingir 841 milhões de reais no Fundo Soberano. Tá? Dinheiro esse que vai, em parte, para a poupança, em parte, para os investimentos empresariais. Bom, Daniel, com isso eu dei uma passada geral naquilo que a gente está fazendo, espero ter contribuído e fico aqui à disposição para que a gente possa tirar dúvidas, discutir e debater. Obrigado pela oportunidade, obrigado, Daniel, obrigado, Davi, e obrigado ao governador pela oportunidade de estar nesse espaço aqui tão nobre, coordenando essa política de desenvolvimento. Obrigado. Obrigado, Tiago, pela sua exposição muito clara, didática, detalhada sobre esses investimentos, de todo o trabalho e o processo a favor do desenvolvimento do Espírito Santo.
existem alguns comentários e perguntas aqui que eu vou fazer, mas antes eu gostaria de aproveitar, Tiago, para que tem muito turma toda dos municípios aí, prefeitos, secretários, e eventualmente alguns não conhecem o belo site que foi feito do Plano Espírito Santo, né, Convivência Consciente, né? Então, eu queria pedir licença para mostrar aqui que tem muita informação importante, interessante, e eu queria, então, deixa eu ver se eu consigo, sempre é um momento tenso na hora de compartilhar a tela, mas eu acho que está todo mundo enxergando aí? Está enxergando? Consegui compartilhar a tela? Tiago, por favor, consegui compartilhar? Consegui, né? Ótimo. Então... Estou enxergando, sim. Ótimo, obrigado. Então, eu tenho um site aqui que é planoes.gov.br, que traz exatamente esse plano Espírito Santo Convivência Consciente que o Tiago falou, né? E aí, se você vai descendo no site, aí aqui explica o plano, né? Tem as ações de investimento, público, privado, emprego gerado, os eixos que o Tiago mencionou, né? E eu queria mostrar muito rapidamente esse painel de monitoramento que fez um BI aqui muito interessante, fazendo informações muito relevantes e que facilita muitas vezes o trabalho de quem está lá no município pensando em fazer ações, investimentos. Aqui dá para ter uma visão sobre o que o Estado está pensando, né? E aí é possível, então, alinhar interesses, alinhar sinergias, né, do Estado e do município. Então, se a pessoa clicar aqui no ambiente de negócios, vamos ver se vai, a internet acho que está meio lenta. Estamos aguardando aqui. Mas se a pessoa clicar em ambiente de negócios, vai aparecer o IAM, indicador de ambiente de negócios, feito em parceria com a FINTS, nossos parceiros, e aqui o valor dos investimentos previstos e monitorados pelo Plano do Espírito Santo. Se a pessoa clicar aqui no acessar, vai aparecer essa tela aqui do BI. Então, eu só vou fazer só mostrar aqui, cada um depois dá uma olhada aí, futuca da melhor forma para conseguir entender como é que funciona isso aqui. Mas, basicamente, aqui tem um período aqui, ano de início, ano de conclusão dos investimentos, áreas estratégicas do governo, e tem o valor total previsto de investimentos por micro-região. Aqui tem um mapinha também, né? Em que a pessoa pode olhar os investimentos previstos do governo estadual, se clicar aqui, ou do governo federal, ou do setor privado, né? E aí, quando a pessoa clica, vai ter também os investimentos aqui por tipo de projetos e também, como eu já falei, por tipo de atividade, atividade econômica. Então, tem muita informação interessante. Eu queria só compartilhar para que vocês tenham acesso a isso. Antes de fazer as perguntas, Tiago, permita-me fazer só um comentário que eu acho que é necessário a gente ressaltar isso aqui, né? Você falou, aliás, o governador tinha falado isso muito bem, você também falou, né, sobre um dos eixos centrais de qualquer processo de desenvolvimento, está centrado na educação, né? Não é isso? A educação é a ferramenta transformadora da sociedade. No momento em que o Brasil e o Espírito Santo passam pelo maior processo de transição demográfica da nossa história, nunca antes passamos por um momento como esse, e até o começo dos anos 2000 a gente tinha a maior parcela da população jovem no Brasil. Hoje, nós estamos caminhando a passos largos para o envelhecimento da população. Isso significa dizer que a juventude, que é o futuro da nação, que é o futuro do Espírito Santo, precisa ainda mais nesse momento ser tratada de forma especial, com educação, com oportunidades, porque é essa parcela da população que vai garantir o futuro do Estado amanhã. E, nesse sentido, uma questão interessante que a gente passou meio en passant, né, e que eu acho que vale destacar, é um esforço que está sendo feito para produzir o plano para a primeira infância, né?
conduzido, liderado pela CETADES, pela equipe da secretária Cíntia Grilo, a nossa vice-governadora Jaqueline Moraes, a quem eu também mando uma saudação, um abraço especial aqui, né? Então, hoje está no processo de aumentar a sociedade, que não pode ser um plano do governo imposto de cima para baixo, tem que ser um plano em uma estrita parceria, sobretudo com os governos municipais, e não é à toa que aqui na Academia de Gestão Municipal temos uma disciplina só sobre primeira infância, porque o que dizem os cientistas, Prêmio Nobel de Economia, neurocientistas, falam o seguinte, que a fase mais importante do desenvolvimento humano é a primeira infância, é do período pré-natal até os 6 anos. Investir nesse momento para criar as capacidades cognitivas e socioemocionais do indivíduo é fundamental, porque vai lhes garantir o sucesso profissional e educacional daí para frente. Então, se a gente quer plantar o futuro do Espírito Santo, a gente tem que investir fortemente na primeira infância. Então, aqui já existe um chamamento aí dos municípios, todos os atores políticos e sociais aqui do Espírito Santo, para colocarem sugestões, né, para a gente trocar ideias, para formular um plano que seja consistente e que realmente a gente possa plantar esse futuro, né? Mas eu vou... na verdade, eu não queria nem fazer esses comentários, mas não podia deixar de falar da primeira infância. Eu vou, então, falar aqui, Tiago, sobre os comentários que já fizeram, algumas perguntas, né? O Cid Cleis Pérez Cantão, secretário de Gestão, Orçamento e Planejamento do município de Ponto Belo. E ele fez um comentário aqui, já dizia Sócrates, o conhecimento liberta. Parabéns aos envolvidos nesse maravilhoso projeto. Muito obrigado, agradeço a equipe do governo estadual, agradece aí esse simpático e carinhoso comentário. Evani Porto de Lira, secretária executiva da Consórcio Público Frode Norte, do município de Montanha, ela comenta, obrigado, governador, por nos dar orgulho em ser capixaba. José Elias do Nascimento Marçal, presidente executivo do IPAJM do Espírito Santo, também dá os parabéns pela iniciativa desse evento. Thelma Elias, consultora socioeconômica, ela diz, olá, estou assistindo o webinário sobre as cadeias produtivas que o secretário Tiago Hoffmann está comentando. Aí uma pergunta, Tiago. Ela pergunta, gostaria de saber se há alguma política pensada para a cadeia produtiva da pesca, tendo em vista a futura concessão do Porto Pesqueiro de Vitória pelo governo federal. Deixa eu só fazer os 2 comentários que temos mais aqui, aí você responde, tá certo? O Antônio Pinu, nosso companheiro lá de Alagoas, ex-secretário do Estado de Desenvolvimento Social de Alagoas, ele fala que o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana da Grande Vitória é uma referência nacional. De fato, o PDUI, o Plano Espírito Santo 2030, o Espírito Santo, não sei se todos aqui nos municípios sabem, mas é reconhecido já há muito tempo como uma referência nacional sobre esse tema. Quando se fala em planos de urbanização, planos urbanos, metropolitanos, o Espírito Santo é sempre chamado à mesa e é sempre colocado como referência nacional. Mais uma aí. Muito obrigado pela lembrança. O nosso companheiro Eduardo Rabelo, que é o nosso chefe aqui da comunicação do Instituto, ele comenta que a expectativa que o Brasil de amanhã seja o Espírito Santo de hoje. Deus te ouça, Eduardo. É isso que você está querendo fazer? Ana Paula Molon Santos, da Secretaria Municipal de Saúde de Atílio Viváqua, diz, foco na nossa cadeia produtiva nesse momento é muito importante. Então, como surgiram outras questões e comentários, eu passo a você, Tiago, e aí depois a gente faz uma nova rodada aqui, e se não tiver mais perguntas, a gente encerra. Bom, primeiro agradecer também todas as mensagens de carinho aí que citam o programa aqui do Instituto Jones, da Casa Civil, e citam o governador, e citam também a minha fala, agradecer a todos, né? Dizer que aqui a gente está à disposição para dialogar. E sobre uma pergunta específica, que eu acho que foi a única, em termos de pergunta mesmo, que está aqui comigo, sobre a questão da cadeia da pesca,
Sobre a cadeia da pesca, nós ainda não temos um programa específico, tá? Mas nós já temos o desenvolvimento dessa cadeia com alguns investimentos públicos mais ao sul, na região de Itapemirim e Marataízes, que é um importante polo pesqueiro capixaba. Nesse polo pesqueiro, lá, nós fizemos um forte investimento junto com o município de Marataízes na construção do pier de desembarque, e lá isso deu uma condição muito qualificada para que esse pescado fosse ali processado nas indústrias que já existiam ali e que cresceram a partir desse investimento e que algumas delas vendem para todo o Brasil e até exportam para fora do Brasil. Então, na verdade, nós estamos com esse planejamento de discutir todas as cadeias produtivas, mas a gente deu foco em algumas e verdadeiramente não discutimos ainda a da pesca aqui em Vitória, mas eu estou à disposição, junto com a equipe da Secretaria, para que a gente possa fazer esse debate. Ok, Daniel? Maravilha, Thiago, obrigado. Vou ler mais alguns comentários aqui, perguntas, né? O nosso companheiro, grande diretor aqui do Instituto Jones dos Santos Neves, Pablo Lira, ele destaca, em 2019, o Espírito Santo registrou o maior IDEB do ensino médio do Brasil, e ainda lembrou também que o Espírito Santo foi o primeiro também em termos de taxa de leito por população para atendimento à Covid, né? Então, todos sabem, não sei se todos sabem aqui, mas apenas 4 estados da federação conseguiram disponibilizar um leito para menos de 1.000 habitantes, de 10 mil habitantes, desculpem, né? E o Espírito Santo encabeça essa lista com um leito para cada 6.000 e tantos habitantes, né? Então, obrigado, Paulo, por essas lembranças, né? Edna Milanês, secretária de Planejamento de São Mateus, saúde a todos, obrigado, Edna. Eliana Araújo Antunes de Gouveia, da Secretaria Municipal de Educação de Batiba, parabéns pela preocupação com o meio ambiente. Obrigado, Eliana. Paulo Meneghelli, subsecretário do Estado de Integração e Desenvolvimento Regional. Ele diz, parabéns, secretário Tiago, pela apresentação dos nossos programas. Cláudio Saad, diretor de Gás Natural e Energia, ARSP do Espírito Santo, Agência de Regulação de Serviços Públicos. Parabéns, secretário Tiago, ótima explicação. Igualmente a SEB, Casa Civil e Instituto Jones, evento de alto nível. Muito obrigado pelo carinho, Cláudio. E aqui nós temos mais uma pergunta, né? E aí eu passo para você, Tiago. É o seguinte, a Adriana de Souza Melo Barbosa, agente de desenvolvimento da Prefeitura Municipal de Alegre, pergunta: as salas que já existem também vão receber apoio, pois temos algumas que precisam de um apoio e aporte de recursos. Então, devolvo a palavra a ti, Tiago. O Daniel, respondendo então, sim, essas salas que já existem, os municípios que já têm as salas, também receberão apoio no mesmo valor das salas que nós estamos montando, e eles podem escolher os itens para investimento que vão ser colocados dentro da sala. Então, se ele está precisando de uma impressora, se ele está precisando de um computador, né, a gente vai terminar de equipar essas salas nos municípios também já existentes. Então, os 78 municípios, aqueles que já têm e aqueles que ainda não têm as salas, receberão recursos estaduais e receberão apoio da ADERES e do SEBRAE com pessoal também, para que a gente possa ocupar essas salas e dar vida a elas. Obrigado, Tiago. Tem mais um comentário aqui que chegou aqui agora, mas só fazendo um concerto, eu acho que ele deve ter trocado as bolas, né? Que aquele comentário da expectativa que o Brasil já não seja o Espírito de Santo foi o comentário do Antônio Pinot. Não sei se eu falei errado ali, mas está feito o acerto, né? E mais um comentário que a Maria Rosilei Barbosa, secretária municipal de Educação e Cultura do município de Rio Bananal. Ela fala: necessitamos de apoio à educação especial. Precisamos
de um olhar afetivo e direcionado em especial para a primeira infância. Concordamos inteiramente, Maria Rosilei, eu acho que esse olhar especial ele tem que ser realmente dado, porque essa é uma máxima exatamente do governo Renato Casagrande, com a justiça social, com a inclusão e, sobretudo, com o foco na primeira infância. Então, eu acho que como não temos mais perguntas e comentários, né, e como já temos 2 horas aqui dessa aula meio especial, de engraçamento, como falei, então acho que é o momento de agradecer a todos que nos acompanharam até aqui, agradecer a parceria e ao trabalho muito forte aí dos prefeitos, secretários, gestores, de toda a sociedade capixaba, que também não existe política pública se não existir participação democrática, se não existir o cidadão, os entes governamentais, seja do município, do estado, todos juntos numa mesma direção para aumentar exatamente o bem-estar de toda a população. Então, eu agradeço a todos os secretários que participaram da mesa, como o dia a dia é muito atribulado, como já dizem aqui, o Espírito Santo que o trabalho não para, então, todos os secretários tiveram muita reunião ainda para fazer, pediram desculpas aí, que tiveram que se ausentar, ficamos ao final apenas eu e o secretário Tiago, e eu então deixo a palavra final aqui com o nosso secretário para nos despedirmos dessa aula. Muito obrigado a todos. Quero mais uma vez agradecer ao Daniel e, na pessoa do Daniel, a todos do Instituto Jones que colaboraram para o desenvolvimento desse projeto e também para que ele esteja aqui funcionando de pé com essa transmissão por YouTube e por outras plataformas também. Agradecer à Casa Civil pela iniciativa de entender a necessidade de levarmos conhecimento aos municípios, conhecimento e informação aos municípios, né? Nessa visão de desenvolvimento regional, não existe também esse desenvolvimento sem a participação e a integração com os municípios. Então, parabéns, Davi e Marcos Del Maestro, por essa iniciativa. E eu acho que a palavra aqui final, Daniel, é uma palavra de otimismo. Nós estamos aqui no Estado muito otimistas e recentemente, na última terça-feira, na comemoração do Dia da Indústria, tivemos uma palestra de um palestrante nacional e que colocou alguns dados para a gente que reforçam esse nosso otimismo. Nós acreditamos aí que, do ponto de vista econômico, nós teremos um último trimestre desse ano muito bom. A economia brasileira tem reagido, mesmo nesse momento de crise, a economia capixaba também, e falamos aqui da geração de emprego, e ela é resultante exatamente dessa reação econômica, mesmo com todas as dificuldades que uma parte da economia tem enfrentado. Isso mostra também o acerto das nossas políticas públicas, que na colaboração, em especial com os setores mais afetados, temos conseguido fazer com que esses setores sobrevivam e alguns deles até cresçam nesse momento de crise. Então, a nossa palavra é essa, de otimismo. No Espírito Santo temos um líder com capacidade política, com articulação nacional, com dedicação ao trabalho, com muito amor a essa terra, né, com muito amor a esse povo, e com um olhar humano e sensível às questões econômicas, sociais e, principalmente, né, às conquistas civilizatórias que nos levaram a sermos a sociedade que somos hoje, né, uma sociedade contemporânea, brasileira, moderna, né, que não vai permitir que voltemos, em alguns casos, à Idade das Pedras, né, porque nós não podemos retroceder nos avanços. Esse momento recrudescido da política vai passar, esse momento de radicalização vai passar, o Brasil é muito maior que isso, o Espírito Santo é muito maior que isso, e a liderança de Renato Casagrande é luz para aquilo que pode acontecer no Brasil, uma liderança moderada, uma liderança de centro, uma liderança que não afeita a radicalismos, nem a roubos, muito menos a posições que colocam brasileiros contra brasileiros, capixabas contra capixabas. Nosso papel aqui é fazer gestão, nosso papel aqui é gerar melhoria de qualidade de vida para os capixabas, principalmente para aqueles
que mais precisam, e ainda mais nesse momento que nós temos um aumento do desemprego, um aumento da fome em todo o país e que a gente precisa fazer com que nós levemos políticas públicas de qualidade para essas pessoas. Parabéns pela iniciativa, obrigado pela oportunidade de colaborar com essa iniciativa, né? Eu, como vindo da academia, professor que sou, de origem, fico sempre feliz com esse momento de compartilhar conhecimento, de discutir com as pessoas, para que nós possamos, os avanços acadêmicos, os avanços sociais, os avanços nas políticas públicas se dão exatamente a partir do debate, a partir do momento da troca de conhecimentos, onde a gente aprende aquilo que os outros estão fazendo e onde a gente coloca aquilo que a gente está fazendo também para levar um pouco para os demais, e isso faz com que todo o Estado possa crescer e crescer de maneira mais igualitária, não fazendo com que ocorra com que uma coisa que uma professora minha, infelizmente já falecida, foi professora de muitos economistas, de praticamente todos os economistas formados no Estado do Espírito Santo, a saudosa professora Ângela Morandi falava nas aulas de economia que o Espírito Santo, em determinado momento, ia tombar para o mar, porque a concentração do desenvolvimento do Estado se dá tanto no litoral, tanto na Grande Vitória, e numa região que vai ali de Linhares até o final da Grande Vitória, no máximo até Guarapari, que o Estado ia tombar, porque o peso ia ficar todo na ponta, que o Estado ia tombar. Então, a gente precisa ter esse olhar de que nós precisamos olhar para o interior do Estado e olhar com políticas que levem desenvolvimento, qualidade de vida, educação, para que nós possamos continuar avançando e para que o Espírito Santo continue sendo para o Brasil luz de ética, transparência, qualidade na prestação de serviços públicos, qualidade na gestão fiscal e nas políticas sociais e econômicas de desenvolvimento. Obrigado, gente. Obrigado, Tiago. Obrigado a todos que nos acompanharam. Vamos seguir em frente. O curso continua aí até julho, né? E depois já estamos pensando vários desdobramentos aí, Tiago, inclusive de trazer as boas experiências dos municípios. Nós vamos trazer à luz aqui, mostrar como exemplo, que esses exemplos bem feitos em um município sejam replicados em outros, né? Mas ficamos por aqui. Um agradecimento muito carinhoso e uma saudação a todos que nos acompanharam até o momento. Um abraço. Tchau.